Bom, sejam bem-vindos a esta nossa 11ª aula do curso de Filosofia Moderna. Faz parte do curso de Teologia para Leigos, do Instituto São João Crisóstomo, cuja sede é em Caruaru. Estamos estudando aqui a modernidade e desde a aula retrasada que a gente já tem pensado aqui um pouco sobre o René Descartes, né? Estamos vendo alguns fragmentos da obra do René Descartes, né? Falamos alguns detalhes, né, sobre alguns fragmentos da obra Princípios de Filosofia. E na aula passada, né, para quem não viu, é bom ver, né, a aula precedente, começamos a falar um pouco sobre o discurso do método. E nesta conversa sobre o discurso do método, nós começamos a falar como, né, a nova metodologia filosófica, né, inaugurada por René Descartes, e como isso representa uma reviravolta na modernidade. Né? E é daqui que nós vamos partir. Né? Como o método que o René Descartes propõe, isso representa uma reviravolta, né? Uma mudança, uma guinada mesmo na modernidade. De modo que esta mudança de metodologia, essa mudança de foco, não é, de objeto do conhecimento, isso vai mudar não somente a pesquisa, né? Não somente a pesquisa, mas a própria filosofia, ela vai sofrer uma reviravolta, né? Porque ao mesmo tempo em que vai se mudando através do método, né? Do método novo. Né? O Descartes ele inaugura um novo método. Né? E este método ele tem agora o sujeito e a cognição do sujeito como o principal objeto, né, de conhecimento. Não mais primariamente os objetos a serem conhecidos, não, mas o próprio sujeito cognoscente. Ou seja, o próprio sujeito que conhece. Né? Então isso é uma mudança de foco. Né? Agora o que vai interessar depois do René Descartes, gente, René Descartes e sobretudo depois o Kant, né? O Kant vai intensificar isso mais ainda, né? O Immanuel Kant, que nós vamos falar dele ainda em outras aulas aí, depois do Descartes e do Kant, é o epicentro mesmo do conhecimento, da chamada epistemologia, né? Que é a teoria do conhecimento, acerca do conhecimento humano, já não vai ter aquele foco aristotélico tomista no objeto. Não, o foco agora é no sujeito. Gente, olha, compreendendo isso aqui, já compreendi muita coisa do que é a modernidade, viu? O foco do conhecimento, vocês tomem nota disso, né? O foco do conhecimento, a partir de René Descartes, não é mais o objeto a ser conhecido, mas o próprio sujeito que conhece. Vocês tomem nota disso, porque isso aqui já representa muita coisa. Diz, Marli, ia falar? Não, né? Tá. Entende, Aldo? Então, vejam que o René Repita Descartes, de novo aí, por favor. depois do René Descartes, o. Ô Felipe, como foi que eu falei, Felipe? Tu anotou? O foco do conhecimento é a partir de René Descartes. Isso. Não é o sujeito. O foco não é o objeto, diz aí, Felipe. Mas sim o sujeito. Isso, Caso do. exato. Pronto, é isso. Não é o objeto a ser conhecido, mas o sujeito cognoscente, o sujeito que conhece. Este é o epicentro em torno do qual vai girar toda a teoria do conhecimento, gente. Que tudo isso chama a isso essa grande área de teoria do conhecimento, ou epistemologia, que é a teoria acerca do conhecimento, né, acerca de como o ser humano conhece. Certo? O foco agora é o próprio sujeito. É a razão conhecendo a própria razão. Antes da razão conhecer objetos no mundo externo, a razão agora vai se voltar para ela própria. Né? É o autoconhecimento, é o conhecimento sobre a própria capacidade de conhecer. Até onde é possível conhecer. Que este vai ser um grande ponto de partida para a filosofia moderna. O que é possível conhecer? Até onde nós podemos conhecer, né? E quais são os limites do conhecimento? Isso são questões fundamentais, que começa com René Descartes e depois no Kant, no Immanuel Kant, né? Isso vai ter uma grande intensificação. Né? O Kant é realmente aquele que vai colocar a razão no tribunal da própria razão.
na sua chamada obra Crítica da Razão Pura. É lá que o Kant coloca a razão num tribunal para ser julgada. E ela vai ser julgada pela própria razão acerca dos limites e destas denúncias que a razão sofre, essas denúncias metafísicas, que é dela ir além do que lhe é permitido, além das linhas do espaço e do tempo. Né? O Kant é quem vai enquadrar a razão, né, dentro de um limite, né, possível. É somente até aqui que a razão pode ir, até o espaço, o que está circunscrito ao espaço e ao tempo. Fora disso, a razão não tem segurança nenhuma daquilo que ela vai falar. Ela só pode falar do que está dentro do espaço e do tempo. E isto que se consolida no Kant e começa no René Descartes. Entendem, gente? Diz aí, Leonardo. Professor, desculpe a interrupção, mas assim, isso é uma coisa muito bonita de se falar, né? Pegando, não sei se me corrija se eu estiver errado, mas a premissa romântica, né, da supervalorização do sujeito perante o objeto, né? E assim, eu gosto muito de poesia, a poesia é lindo, né? Tava dando a aula, né? Introdução sobre literatura, cara, perfeito. Assim, agora, no campo das ideias, isso é um estrondo, uma coisa totalmente sem lógica, né? É tanto que, como eu disse assim, é meio dicotômico, né? Mas, como disse Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor e ele sabe que está falseando, mas isso no campo tático, isso é um estouro totalmente desonesto, né? É, essas premissas aqui no campo da poesia, né, no campo da literatura, né, no campo, enfim, né, do romance, né, do romantismo, isso tem uma conotação, né? Mas quando isso vai para o campo da epistemologia, isso já é uma revolução. Tanto é que o Kant, o Immanuel Kant, vai chamar isso de revolução copernicana. É como se fosse uma segunda revolução copernicana. Vocês lembram que a Revolução Copernicana, né, de Nicolau Copérnico, foi aquele importante astrônomo, né, que inclusive era um cônego, né, católico, né, um clérigo católico. O Nicolau Copérnico, ele foi quem propôs, né, agora na modernidade, no iniciozinho da modernidade, a mudança, né, do sistema cosmológico, do geocêntrico para o heliocêntrico. Né, porque até então se pensava, né, se admitia, né, todo mundo concordava que o cosmos, né, que o universo estava organizado de modo geocêntrico, ou seja, a Terra como centro e tudo girando em torno da Terra. O Sol, as estrelas, a Lua, os demais planetas, tudo girava em torno da Terra. O nome disso é geocentrismo. Esse modelo cosmológico perdurou por mais de um milênio, viu? Perdurou por milênios, na verdade, né? Porque até então todo mundo só pensava assim, né? De que a Terra era o centro. O nome disso é geocentrismo, viu, gente? Geocentrismo. E quem formula, os povos sempre imaginaram assim, né? De modo generalizado. Mas quem formula a teoria geocêntrica é Aristóteles e Ptolomeu. Né? Aristóteles, século IV a.C., e o Ptolomeu, que foi um astrônomo do século III depois de Cristo. Aí, portanto, o geocentrismo é uma teoria aristotélico-ptolomaica. É assim que é dito. E este modelo, né, cosmológico foi um modelo explicativo, né, que permaneceu por pelo menos um milênio, até que o Nicolau Copérnico, né, esse clérigo, Nicolau Copérnico, que era um astrônomo e matemático importante, né, na época, ali no século XV, ele, século XV e XVI, né? Ele, em 1543, ele escreve uma obra sobre a revolução nas órbitas celestes, e é onde ele vai propor um outro sistema. A partir de cálculos matemáticos, ele vai propor que é o contrário. Ao invés da Terra ser o centro na verdade é o Sol. O Sol é quem está imóvel. Embora a gente, né, veja ele fazer um caminho, a gente vê o Sol se mover, né? A gente não vê a Terra se mover, mas ele repropõe. Ele diz, não, quem está parado na verdade é o Sol. A gente é que está girando e não percebe. E este modelo vai ser depois aperfeiçoado, né, pelo Galileu, né, quando o Galileu, a partir da ampliação e do aperfeiçoamento dos estudos de ópticas, ele vai melhorar, né, o telescópio, e a partir das observações, né, telescópicas, astronômicas, o Galileu vai
realmente consolidar essa ideia de que o centro mesmo é o Sol, não é a Terra. Né? Mas essa ideia que o Galileu desenvolve é do Nicolau Copérnico, certo? E isso causou uma grande revolução. Né? Isso é a chamada Revolução Copernicana, que é uma revolução científica astronômica das grandes, né? Que não é pouca coisa, né? Você propor um outro modelo em detrimento daquele que por milênios alimentou a cabeça de todo mundo, né? Aí o Immanuel Kant, quando vai fazer a partir daquilo que o Descartes já tinha começado, esta revolução na teoria do conhecimento, na epistemologia, não é de que o centro não é o objeto, o centro do conhecimento não é o objeto, o centro do conhecimento é o sujeito que conhece, é o sujeito cognoscente, não é o objeto cognoscível, conhecível, não, é o sujeito. Então aqui o Kant vai dizer, aqui nós temos também uma revolução. Pensavas que aqui era o centro, mas não é, o centro é aqui, o centro é o sujeito. Aí nós temos agora uma segunda revolução copernicana, que o Kant vai dizer, olha, isso vai mudar tudo. Isso vai mudar simplesmente tudo, não é? Porque quando o sujeito ele começa a ser encarado como o epicentro do conhecimento, aquelas verdades que pareciam externas, né, apareciam, né, se davam externamente ao sujeito, vão dar lugar a verdades agora provindas do próprio sujeito, da própria razão. Compreendem? Então, isso, no âmbito da epistemologia, né, da teoria do conhecimento, é uma revolução copernicana. Porque nós temos aqui uma mudança, né, muito significativa do foco do conhecimento, entende? E isso está em uma grande consonância com um todo maior, com toda uma conjuntura na qual colocava o sujeito, conforme já estamos vendo nessas aulas precedentes, né? Uma conjuntura maior em que o sujeito é que é o centro do conhecimento na modernidade. E isso, gente, basta pensar que está diametralmente oposto à teoria do conhecimento aristotélico-tomista, ou antigo medieval, né, de modo mais amplo, em que a centralidade do conhecimento e a fonte das verdades e das certezas fidedignas não estava no sujeito, estava no objeto. Né? Estava no objeto. Quando você vai ver o que Aristóteles e Santo Tomás falam sobre a verdade acerca da realidade, essa verdade está no mundo, está na realidade, está nos objetos, está nas coisas. E o sujeito vai lá conhecer. É o sujeito com sua razão, ele vai apreender a verdade que já está lá e que não depende dele. Veja que isso é uma mudança muito grande, viu, gente? Vocês percebam isso. Né? Então, esta teoria do conhecimento aristotélico-tomista né, sustenta o oposto, né, do que Descartes, Kant e os modernos vão sustentar. Né? Aí veja que isso implica, inclusive, na própria ideia de verdade. Na própria ideia de verdade. Porque a verdade que até então, né, sobretudo na tradição aristotélico-tomista, era uma verdade como correspondência entre a mente do sujeito e o mundo e a realidade, os objetos, e essa adequação, essa correspondência, quando ela é perfeita, a isso dá seu nome de verdade, na modernidade muda. Na modernidade, a verdade já não é mais essa adequação, essa correspondência entre o pensamento e a realidade. Não, a verdade é aquilo que a razão consegue dizer. É aquilo que provém da razão do sujeito cognoscente. Aí nós entramos numa era da subjetividade. É outra coisa. Se nós tínhamos até então uma era em que predominava a objetividade da realidade, agora nós vamos ter uma era da subjetividade, a era do sujeito. Né? Subjetividade vem do sujeito, a era do sujeito como centro. Então isso faz parte, né, conforme já disse, de uma conjuntura maior em que o sujeito é colocado no centro da cultura, no centro da religião, via reforma protestante, no centro da cultura, via tendência antropocêntrica e agora também no âmbito filosófico. Entende, Felipe? Diz aí. É isso, para o relativismo é um pulo, né? É um pulo dos grandes, viu? É um pulo dos grandes que se torna muito pequeno. É um passozinho para o relativismo. Porque, veja, e você toca num ponto importante, Felipe. O relativismo em torno da verdade, né, o relativismo cognitivo, assim chamado, este relativismo tem suas bases nessa mudança de foco na teoria do conhecimento.
Porque se a verdade ela já não provém mais da realidade, mas provém do sujeito, e como os sujeitos são múltiplos, também múltiplos serão as verdades. Pronto. Aí é o que nós temos as bases fundamentais do relativismo. Eu acho que foi nesse sentido que Léo quis dizer há pouco. É. Pode comentar, Leonardo. Eu acho que você pode ampliar um pouco mais essa sua ideia aí. Fala. Professor, eu lembrei aqui de uma. Professor e turma, né? Eu lembrei de uma conversa que eu tive com. Enquanto de esquerda, né? Hoje não sou, né? Graças a Deus. Eu conversando com um colega, né? E o amigo também, né? Do curso de História e tal. E eles estavam chateados com alguns pontos, né? Estavam comentando acerca que, poxa, antes as pautas de esquerda que víamos em história era a pauta X e tal, e hoje o pessoal está voltado para algumas teorias que considerávamos absurdas, né? E eu conversando com ele e tal. Ele falou, ó, isso eu não concordo. Aí eu lembro que eu comentei, cara, e o ponto dessa relativização, né? A partir de um romantismo é esse, o incoerente é você se não concordar. Ou você volta atrás, né? Como o professor está falando, e defende que existe algo palpável, né? A ideia e o objeto, porque o pacote é completo, né? Incoerente é você se. Não, isso aqui. Não. É o que você escolhe para acreditar. Então, se você está nessa, o incoerente, mais uma vez, é você por não acreditar. Não tem como selecionar. Agora, se você define que o objeto está ali e é fixo, e a ideia da adequação é outra história, né? E acabou vindo como um flash. Depois eu acabei descobrindo que ele pensava que se sentia tão confortável quanto eu. Né? Isso foi um dos motivos para dar essa guinada, né? Não de, por exemplo, me ver como direita, mas como conservadora. Uhum. Sim, sim. Boa. Mas é justamente isso, né? Então, essa questão aqui em torno da epistemologia moderna, gente, isso muda muita coisa em muita coisa da cultura, em muita coisa da ética, em muita coisa da gnoseologia, muda muita da metafísica, muda muita coisa, inclusive também da religião, né? Isso também toca o aspecto teológico, né? E conversas assim são muito boas, né? São muito boas, importantes, né? Aqui e acolá, às vezes eu marco, né, com o Leonardo para a gente se encontrar, a gente é daqui de Alagoas, né, para a gente encontrar lá na universidade, tomar um café e trocar essas ideias assim. A gente fica conversando sobre essas coisas, Aldo. Eu acho que o pessoal que vê, rapaz, como é que esses meninos marcam para conversar essas coisas? Conversa assim. Aí tá a gente lá, Felipe, tomando café lá na universidade e conversando sobre essas coisas assim. E vai longe esse negócio. Aí rende, viu? Sempre conversa muito boa, a gente conversa muita coisa boa assim. Quer ver, a gente deve falar da epistemologia genética, né? De Jean Piaget. Ave Maria. É, então, gente, então veja que, viu, Aquila Fernanda, né? Bem-vinda. Veja que é, o René Descartes, né? A metodologia, né? O novo método que o René Descartes vai tratando ali no discurso do método, que ali ele coloca um pontapé inicial. Né? O Descartes ele lança, né, a subjetividade moderna, né? Ele lança as bases fundamentais da subjetividade na filosofia, né? Do sujeito como centro, como foco. Mas isso vai se desdobrando, isso vai se desenvolvendo, né? E quando chega no Kant, né? E aí nós estamos falando cerca de um século, quase que um século e meio, né? Depois do René Descartes, né? O René Descartes ele morre ali em 1650, enquanto que o Kant está ali em torno de 1800, 1804, mais ou menos isso. Então veja que passado esse tempo, nós temos muita coisa que mudou na filosofia, muita coisa mesmo. Só um momentinho, gente.
Então, Kant, né, está ali em 1804, já no princípiozinho do século XIX, e este movimento de reviravolta, né, isso vai ganhar uma conotação muito mais profunda, né, no Immanuel Kant. Aí veja, isto nós podemos fazer uma correlação muito direta, né, e o Felipe apontou bem, podemos fazer uma correlação muito direta com o relativismo em torno da verdade. Porque se a verdade ela provém do sujeito, e sendo o sujeito um negócio múltiplo, é claro que isso vai desaguar na ideia de que a verdade ela pertence ao sujeito na sua individualidade, no sujeito individual. E que a ideia, vejam só, gente, a consequência cognoscitiva disso, né? E a ideia da verdade como objetiva, né, a objetividade da verdade, isso vai sofrer um grande dano, um grande baque. E com isso está lançada as bases do relativismo cognitivo moderno. Agora veja, este relativismo cognitivo é que começa em relação ao conhecimento, a como o ser humano conhece e ao que é possível ele conhecer, isto será ampliado para outros tipos de relativismo, que é aqui onde mora realmente o cerne da questão. Isso não para no âmbito da epistemologia, no âmbito do conhecimento, da teoria do conhecimento. Isso vai ser levado para a ética, isso vai ser levado para a religião. Na ética, por exemplo, se não há uma objetividade, né, a ser seguida, se não há esta objetividade, isso quando importado para o âmbito da ética, né, e da moralidade, logo também a moralidade é algo relativa. E é onde adentra o relativismo dentro da ética, dentro da moralidade. Com isso começa-se toda uma reviravolta também no âmbito da ética, né, de modo que aquela ideia de valores fundamentais e valores eternos isso começa também a ruir, isso começa também a sofrer, né, até chegar ao ponto na contemporaneidade de que ético é aquilo que você considera que é ético. Percebem como a coisa vai evoluindo até chegar no que hoje em dia as pessoas dizem aí. As pessoas dizem assim, não, para mim, se isso é certo para você, para mim não é. Ou se é certo para mim, para você não é. E cada um tem sua opinião e pronto. E cada um faz como quer. Pronto. Aí deságua nisso. Veja que isso começou há 400, 500 anos atrás. Essa ideia de colocar o sujeito como centro, né? Então hoje nós vivemos um relativismo ético em que se até um tempo atrás era algo abominável, algo antiético, né? Um casamento que envolva 3, 4 pessoas era algo absurdo de pensar, né? Porque isso feria a moralidade matrimonial e tudo mais. Hoje tá aí no povo registrando casamento coletivo, né? Casado com 3, 4, 5 pessoas, ou casado com um animal, ou casado com ela própria, que eu tava até vendo esse dia, você casou com ela própria. Eu digo, é o diabo mesmo. Ué, o casamento com ela própria. Aí botou um arroba a metadera até na metadera vestido. Pronto. E casou com ele mesmo. Pare mesmo. Aí chega nisso. Essa autoestima é grande mesmo. É desse jeito. E para ele tá tudo certo. Eticamente tá tudo certo. Tem nada errado aí. Porque a moralidade também se fará depender de cada indivíduo. Entende, Rafael? Entende, Jéssica, Erlane, Áquila? Então, veja, são consequências, gente, Entende, professor? disto, diz. Não, eu falei que ia entender, né? E com isso também ele termina fortalecendo o protestantismo, né? Porque se fica tudo relativo, né? A revelação de Deus também fica relativo, né? Não é mais da igreja. Isso também vai ter uma influência na religião, viu? Que é uma outra coisa que eu mencionei. Na religião também este relativismo se tornará também um relativismo teológico, também se tornará um relativismo teológico. Porque quando perde-se essa ideia de objetividade da verdade revelada na tradição, na escritura, e que Cristo deixou um magistério para interpretar, né, como a instância legítima para a interpretação das escrituras, uma vez que o magistério é a sucessão legítima dos apóstolos, né? Quando isso também cai no relativismo,
E quando os reformadores vão dizer, não precisa de magistério, não. Você pode entender, você pede a iluminação do Espírito Santo e você é capaz de entender, né, e se torna dispensável o magistério. Isso também introduz no âmbito da cristandade o relativismo teológico. Aí esta introdução do relativismo teológico, né, do indivíduo como aquele do qual provém as verdades acerca da revelação, as verdades fundamentais, teológicas e tudo mais, que, né, abrirá as portas para esse pluralismo cristão que está aí. Então veja que hoje nós temos mais de 40 mil igrejas, né, mais de 40 mil denominações diferentes, tudo isso fundamentado no relativismo teológico que entra também lá no iníciozinho da modernidade, porque foi dado a cada um poder interpretar conforme queria. Aí veja que o Calvino já interpretou diferente de Lutero, que já interpretou diferente do Zwinglio, que já interpretou diferente do John Wycliffe, e assim foi, até hoje em dia os homens que estão aí. Então, cada um entender a seu modo. Este relativismo teológico, no fundo dele, assim, né, na base, na estrutura fundamental mesmo, na espinha dorsal desse relativismo teológico, está o sujeito no centro. Quando se tira o magistério, se coloca o indivíduo. Pronto. Aí é claro que vai dar isso aí mesmo, né? Cada um entendendo do jeito que quer. Então veja que quando nós pensamos, por exemplo, o protestantismo, veja que o protestantismo é uma coisa tão múltipla que não dá para você falar em ou. Tem que ser os milhares de protestantismo, porque cada um é um negócio diferente. Porque se você botar para conversar, tipo, um testemunho de Jeová com um assembleiano é totalmente diferente, pode pensar. Aí você bota o assembleiano com o adventista, é totalmente diferente. Aí já junta ele com o luterano, já é outra coisa. Aí junta ele com o anglicano, também já é outra coisa, e assim vai. E isso é quando o relativismo também entra na cristandade. Compreende, gente? Então isso são desdobramentos, né, como consequência de colocar o sujeito no centro. A cultura, que até então tinha um certo ethos, né, de unidade, né, de conjuntura, de congregação, começa agora a se fragmentar. Aí, esta fragmentação epistemológica, teológica e ética levaria necessariamente a uma cultura contemporânea totalmente fragmentada, como nós temos hoje. Tanto que a gente não está mais para dizer que, por exemplo, falar em Ocidente, em um ethos ocidental, em uma moral ocidental, isso não existe mais, né? Dado esse imenso pluralismo que está aí. Porque se nós pensarmos aqui somente no país, né, isolando o Brasil e todo isso, somente no Brasil nós temos um pluralismo ético que é um negócio fora do comum. Então, desde pessoas que querem casar com animais, que querem casar consigo própria, que querem casar com 3, 4, 5 parceiros, e na cabeça do povo tá tudo certo. Compreendem? Aí veja, este mesmo relativismo que se deu na teoria do conhecimento, na epistemologia, né, que se deu na teologia, né, no âmbito da religião, da cristandade, e que se deu também na estética, que é uma outra área extremamente afetada por este relativismo, né, em relação à estética, né, a concepção de beleza do que realmente é belo, isso também levou, né, a um imenso pluralismo e a toda uma desconstrução da ideia de objetividade do que é belo, a objetividade da beleza, de modo que belo, hoje em dia, né, no último século, belo é o que você considera que é. Bonito é o que você considera que é e feio é o que você considera que é. Porque perdeu-se também o critério da objetividade da beleza. As coisas serem julgadas objetivamente belas. Então, uma obra de arte, como a de Michelangelo, né, lá na Capela Sistina, é dita que ela é bela, como também é bela um homem que acaba jogar uma lata de tinta assim numa tela e espalhar e pronto. E dá-se o nome de beleza, uma coisa e outra. Dá-se o nome de arte, é uma coisa e outra. É você pegar as composições de Beethoven e você pegar as composições dos MCs e dizer que é música e pronto. Usa-se a mesma palavra, música, mas como assim é música? E nada contra os caras individualmente, nada contra ninguém, mas que nós temos um sério problema aí, né, de relativismo em torno do que é belo, nós temos um sério relativismo muito entranhado, que para tirar isso aí não é menos de um século não, viu? É um caminho sem volta, né?
Um caminho sem volta. Essa história da música aí lembra Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, lembrei dele agora. O jornalista gasta a expressão genial com chimbinha. O que é que você vai dizer de Mozart? De Beethoven, diga. Eu não sei vocês, mas que meu professor disse, para mim, o Brasil, né, é campeão nessa coisa do relativismo aí. Mas é. Até agora o negócio de homem trans querer usar banheiro de mulher, e o negócio tá meio. Tá certo o negócio aí. A confusão da pega. E veja, se tudo, no fundo, é desdobramento disso aqui, gente, do sujeito no centro. Porque é aquela coisa, se o sujeito se considera tal, ele é tal e todo mundo tem que aceitar que ele é tal e acabou essa história. Veja, isso é um problema, né? Quando o sujeito tem o poder de ditar o que é verdadeiro. Então, se o sujeito ele é do sexo tal, mas ele se considera sexo tal, né? Todo mundo, por força de lei, tem que dizer que é. Ainda que seus olhos vejam que não é, mas tem que dizer que é. Veja, isso é um problema. E aí nada contra a categoria, ao contrário, né? Eu tenho alguns amigos que, né, são e eu respeito muito, a gente se dá muito bem, mas isso se torna um problema, porque hoje você dizer o que seus olhos veem, o que seus sentidos lhe mostram, isso pode lhe custar a liberdade. Ou seja, você vê algo, mas não pode dizer que o que você está vendo é a verdade para você. Não. A verdade é o que vem do sujeito. E isso tudo é desdobramento do que construísse nesses 5 séculos passados. Então, percebem, gente, a importância da gente entender as bases fundamentais da filosofia, da intelectualidade, das discussões acadêmicas dos séculos passados, para a gente entender o nosso hoje. Percebem por que não dá para fazer uma teologia sem bases filosóficas? Porque como é que você vai entender as construções teológicas como respostas se você não entende essas grandes indagações que estão ali em torno da filosofia, das discussões filosóficas, do que se produziu, do que se rompeu, do que se inovou e tudo mais? Veja que a filosofia ela é realmente, né, a instância fundamental para a gente compreender a cultura. Diz, Rafael. Ah, não. O professor disse que eu estava com o microfone aberto aqui falando com a esposa. Ah, tranquilo. Ainda bem que foi coisa boa, coisa boa. Diz aí, Leonardo. Professor, estou tomando muito tempo com a Não, mas tranquilo. assim, é divertido, mas é trágico, né? Ontem eu estava conversando com a minha enteada e tal, e com a minha companheira, e ela estava explicando sobre o que era uma mulher trans e tal, né? E no final ela mesma via porque via que se contradizia todo o tempo, né? E assim, mas como a gente falou, o pacote é completo. Ou você aceita ou não aceita, né? Então, é isso, gente, né? A cultura, aquela cultura ocidental, né, que tinha um ethos, que unificava, essa ideia de uma cultura unificada, né, com uma moral fundamental, isso morre. Isso é simplesmente destruído aos pouquinhos na modernidade e chega na contemporaneidade, isso deságua em um total relativismo. E é este relativismo que o Santo Padre Bento XVI chamava muita atenção, que este relativismo se tornou uma ditadura. Ele usava a expressão em torno da ditadura do relativismo. Essa é a expressão do Papa Bento XVI. Ele falava muito da ditadura, dos riscos da ditadura do relativismo. Porque o relativismo, ele subjugaria, né, as pessoas que estavam enxergando ou dizendo a verdade. Essas pessoas seriam censuradas por ver e por dizer a verdade que estavam enxergando a realidade. E todo mundo, por força de lei, seria obrigado, né, a aceitar e a professar o relativismo como fosse um credo. Né? Então ele falava muito, né, dos riscos, dos perigos, viu, Hélio, viu, Jéssica? Da ditadura do relativismo. Né? E não são poucos realmente, né, os desdobramentos, né, desta ditadura, né, do relativismo. Veja que isso influencia toda uma cultura, gente. Influencia a linguagem. Veja que este relativismo também vai entrar em torno da linguagem,
né? Isso vai entrar até mesmo na gramática, né? Nos gramáticos, na verdade, né? Veja que hoje em dia é cada vez menos ênfase na gramática culta, né? Porque considera-se que o que importa é a comunicação, e a gramática vai ceder muito, né, à linguística, que o que importa é a comunicação, e se você se comunica com o outro está lhe entendendo, está tudo certo, pronto. Não tem esse negócio de certo e errado, esse negócio de falar certo e falar errado. Veja que quando isso se estabelece, que não há normas objetivas para dizer que está certo e está errado, não, o que importa é a comunicação, isso também provoca um sério problema na linguagem. De modo que o modo como você quiser falar está tudo certo. Só que não está tudo certo. Entende? Aí quando você vai falar conforme a norma culta, né? Quando você vai apreciar a norma culta, você é considerado, né, um preconceituoso linguístico, um racista linguístico, né, que não sei o quê, que a norma culta ela é opressora, ela segrega as pessoas. Ao contrário, eu não sei como foi que essa ideia entrou na cabeça de algumas pessoas para dizer que você tenta seguir um padrão de norma de linguagem. Como foi que isso segregou as pessoas? Ao contrário, a norma unifica. Porque se todo mundo fala a mesma língua, independentemente se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é mulher, se todo mundo fala a mesma língua, o povo se une. Então nada une tanto o povo quanto uma língua. Entende? Mas não. Considerou-se que todo mundo falar a mesma língua, procurar falar a mesma língua, segrega. Mas como assim segrega? Segrega, cada um falar do jeito que quer. Entende? Então hoje tá aí essa discussão em torno de pronome neutro, né? De falar ele, repare, presepada, ele, não sei o que. Ah, meu Deus do céu. Às vezes eu recebo algumas mensagens, uns e-mails. Não, pelo amor de Deus. Ô, professor, e essa linguagem de celular? Bota um bocado de hierógrafo que às vezes você nem entende direito o que é que ele manda para você. Ah, eu acho que ainda não é o pior. Eu acho que ainda não é o pior. O pior é você usar termos que simplesmente não tem na língua. Que é criado por uma minoria autoritária que coloca para todo mundo aceitar e ter que falar. Esse é o problema. Entende? Isso é o problema, né? E veja que isso tem todo um problema gramatical aí por trás, que as pessoas não querem discutir a gramática, querem discutir o identitarismo, né? E aí uma coisa puxa a outra, porque envolve a questão do erro aí, né? E linguística isso é uma discussão eterna, porque para alguns o que importa é que a mensagem se complete, se faça entender. Mas É, aí tem um gramático mais conservador que dizia, pode ser, mas tá errado, tá. Meio ranzinhos assim, tá errado. problema. Diz aí, Aldo. E aqui no Brasil, né, em vários estados, que tem expressões que a gente nem sabe, que é uma coisa que eles dizem, eu não sei nem falar, aqui em Pernambuco mesmo, né, tem lá na Alagoas, algumas coisas que se fala e é outra coisa. Né? O que é isso? Você me dizer agora aqui um exemplo. Não é isso mesmo, não existe, né? Não, existe o regionalismo, isso é normal. Né? O regionalismo de cada região chamar às vezes uma coisa com um nome diferente, isso é absolutamente normal. Macaxeira, né? Aipim, Mandioca, aipim, não, isso aí é normal, é regionalismo. Né? Não é disso que está se falando aqui. Isso, gente, é outra discussão, isso aí é absolutamente normal. Né? Então, charque aqui, jabá lá no Sudeste, enfim, isso é normal, esses regionalismos. Mas estamos falando aqui de introduzir na língua expressões, termos que não pertencem à norma. VC, assim, quer dizer, Não, você, ainda não é talvez. isso. Ainda não é esse internetês. É, por exemplo, essa discussão sobre pronome neutro. Ele, ela e ile. Isso não existe na língua, né? São essas introduções assim indevidas que simplesmente não existem, né? Os bons gramáticos estão se contorcendo no túmulo porque os caras construíram a gramática, a língua e estão destruindo assim em dias. Então isso realmente é um problema. Eu fico pensando que Napoleão Mendes de Almeida diria, né? Foi um grande gramático da língua portuguesa, da língua latina, né? Enfim. Diz, Ellison. Não, eu só queria complementar aí para o senhor aí, para Aldo. O senhor disse aí, esse negócio dile, que é para não, que é para não excluir ninguém, né? Que é para, no caso, na concepção deles, é para unir todo mundo. Então, se disser ele, aí quem for ela vai ficar ofendido. É, Tá entendendo? Tem que ser dile, porque aí
pode tudo ir. Ou seja, não tem senhor nem senhora. É Siri. É aquela história de Só para todos, todas e todes. todos, porque É aí isso. quem for todas não vai ficar ofendido, né? É homofobia, essas coisas assim. É. Aí isso é um loucura, sério porque problema linguístico, né? Verdade, é pela primeira vez essas palavras. Eu nunca tinha ouvido, não, essas palavras ili, tili, sei lá o Vice quê. não, É a Aldo. O primeira vez que chapéu eu que ouvi. mais tá se falando aí hoje em dia, viu? Já tô te dizendo Ah, para tu se até preparar. agora. É, aí, enfim, né? Tipo, na universidade aqui mais tinha esse negócio aí. Nas universidades. Aqui mais tem esse negócio. Boa noite a todos, todas e todos. Eu digo, oxi, precepada do satanás é essa, homem? É quando é a minha vez de falar boa noite a todos. Pronto, aí já. Aí tem gente que já deu aí. Isso aqui deve ser opressor, inquisidor, xiita. Enfim, até enquanto a Academia Brasileira de Letras não mudar, vou usar a norma aí que a Academia Brasileira estabelece, né? E o último pronunciamento da Academia Brasileira de Letras foi rejeitar esse negócio, pronto. Então, na minha cabeça, tá rejeitado. Né? Então, é isso. Então, veja, gente, estamos falando aqui de um relativismo, que este relativismo começa na epistemologia, este relativismo começa ali, em torno do teológico, dos dados teológicos, das verdades teológicas, começa na cultura, né, antropocêntrica, né, de colocar o sujeito ali no centro, de colocar o sujeito no centro da religião, né, via protestantismo, de colocar o sujeito como a fonte, né, fidedigna das verdades no âmbito da filosofia, sobretudo cartesiana, kantiana, e tudo isso teria inúmeros desdobramentos éticos e comportamentais, né, ao longo da contemporaneidade até chegar aos nossos dias e isso se tornar uma grande ditadura sobre nós. Isso é uma grande força sobre nós. E aí onde está essa discussão todinha sobre gênero, esse negócio todinho deriva disso tudo aí, viu, gente? E eu não vou nem entrar muito nesse assunto, que é um assunto longo, problemático, né? E, enfim, mas está em torno disso tudo aí. Aí veja que isso tudo faz parte, né, de toda uma filosofia, toda uma tendência desconstrucionista. Porque a grande ideia é desconstruir, né? A grande tendência dos últimos 2 séculos é desconstruir. Desconstruir, né, esta tal moral ocidental, desconstruir este tal de ethos ocidental, esta tal, né, de unidade do espírito ocidental. A ideia é desconstruir tudo isso aí. Só que, à medida que vai se desconstruindo, o que é que se constrói? Nada. Deixa-se o relativismo mesmo. Pronto. Então nós temos aí as diversas concepções que a gente não consegue muito mais entender. Isso entra até mesmo dentro da igreja. Isso não está fora, não é apenas extra-eclesial, não, viu, gente? Isso também está dentro da igreja. Veja que com algumas pessoas você vai falar sobre Cristo e você não consegue se entender com ela. Porque tem um coleguinha meu, que ele é católico socialista, né? Católico marxista. Eu digo, é o que, velho? Como assim? Onde diabo tu inventasse que dá certo esse negócio? Mas como na cabeça dele dá, e na cabeça dele dá e tá tudo certo. Né? Coisa que a igreja mesmo, né, já condenou a teologia da libertação, né? Vocês já ouviram falar desse negócio, teologia da libertação? Já condenou, porque é uma teologia incompatível com a ortodoxia. Tem lá um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o Libertatis Nuncius, né, que é do cardeal Ratzinger, antes de Papa Bento XVI. É um documento muito bom, viu? Quem quiser entender isso aí, vale muito a pena. Né? Libertatis Nuncius, né? O anúncio da liberdade, cardeal Ratzinger. Depois, se quiser, depois até eu posso colocar lá no grupo esse documento. Depois, aí tem um outro dele também, eu vos explico a teologia da libertação, né? E sem contar os pronunciamentos, né, de João Paulo II, né, que é uma pessoa que os católicos da teologia da libertação odeiam a João Paulo II e Bento XVI, odeiam de ódio mortal mesmo assim, né? Então veja que isso entra também no catolicismo via teologia da libertação, década de 60, década de 70, sobretudo na teologia da América Latina. Hoje nós temos um sério problema teológico. Né? Você é um católico, né, ortodoxo. Você vai conversar com um católico da teologia da libertação, você não vai se entender com o cara. E olha que todo mundo é católico. Você não vai se entender com ele de jeito nenhum. Porque você vai falar sobre Cristo, que ele é o Salvador,
ele vai dizer Cristo é o libertador. Você vai dizer Cristo morreu para nos salvar. Ele vai dizer Cristo morreu pelas forças opressoras do império. Pronto, aí começa toda uma divergência que não tem fim, menino. É um negócio do cão mesmo. Diz, Ellison. Eu não sei se o professor já ouviu falar nesse negócio, falar do anel de Tocum. Já. É aquele É um anelzinho anelzinho preto. Deus me perdoe se eu estiver julgando. É quando eu vejo uma pessoa com aquele anelzinho, já digo, meu Deus, eu não vou falar com esse camarada. não vou É dar aquele bom anel. dia. Assim, muita gente usa também não sabe muito bem o que significa, né? Muita gente usa mais por ignorância. Também tem esse público. Às vezes tem gente que usa e não sabe, né? Mas já tem uns que usam e Mas tem sabe. outros que usam, né? E é como dizia tinha os padres. Quando começou a surgir. Aquele anelzinho preto, gente, o anelzinho de Tocum, né? Ele é um anelzinho que surgiu com esses católicos da teologia da libertação, socialista, né? Para significar a luta pelos pobres, pelos oprimidos na América Latina, aquele negócio todo, né? Aí veja que estes católicos, esse anelzinho foi muito criticado, sobretudo pelos padres mais tradicionais. De modo que os padres mais tradicionais diziam, olha só, viu? Os padres mais tradicionais diziam que este anelzinho foi feito da ponta do chifre do capeta. Vai dizer que era, né, negócio comunista, né? Enfim. Então, assim, muita gente usa e não sabe muito bem o significado. Diziam assim, é a castidade e tal. Não, mas não surge nesse contexto, não. Aquele anelzinho surgiu para significar essa luta pelos oprimidos, né? Uma luta política. Diz, Felipe. Não deu para entender cortou aqui. O anel foi feito. Foi feito da ponta do chifre do capeta. Eram os padres tradicionais que diziam isso. Você está falando, Hélida? Eu estou querendo falar. Sim, pode falar. Veja só, ontem, aquele pastor Malafaia, ele fez um discurso na igreja dele, ele falou que a teologia da libertação e o socialismo é da igreja católica, nasceu na igreja católica. E muita coisa que nós estamos hoje vendo e passando é o radicalismo, né, de uma galera, vamos dizer assim. Que a teologia da libertação veio da igreja católica? Não, isso é verdade. Nasceu na igreja católica. Não, isso aí é verdade, é. Mas Lutero também era católico, mulher. As heresias tudo está dentro da igreja. É. Tudo de bom e de ruim sai dentro da igreja. É assim. Veio à tona assim ontem, Malafaia dentro da igreja dele, né? Fazer esse. Não, mas isso aí é verdade, né? Eu não sei bem o que foi que ele falou, mas que isso aí é verdade, é. A gente sabe que é verdade. E, inclusive, veja, aqui no Brasil, os partidos de esquerda, grande parte deles foram nutridos em bases da Igreja Católica. Isso aí é fato. Né? O Partido dos Trabalhadores, né? O PT, surge dentro das sacristias, inclusive, né? Isso foi dito pelo Lula, inclusive o presidente, né? Em público. Isso todo mundo sabe, né? Isso é história do partido. Né? Alguns bispos da teologia da libertação, eles que, na verdade, ajudaram a fundar alguns partidos, né? Que hoje nós temos à esquerda. Ou ajudaram a fundar, ou a não suprimirem alguns partidos, né? Então isso é fato, viu? Isso aqui todo mundo sabe disso, né? Bispos como Dom Pedro Casaldáliga, e aqui eu não estou entrando no mérito, não, viu? Só estou dizendo o que a história realmente aconteceu. Dom Pedro Casaldáliga, né? E o que foi um grande bispo expoente assim da teologia da libertação, Dom Helder Câmara, né? O arcebispo, né? De alguns de vocês aí, né? E outros que são protagonistas da teologia da libertação, realmente eles nutriram muito, né, os partidos de esquerda, né? Isso é fato, isso aí não é boato, não. A teologia da libertação nossa, todo o Brasil, né? Aí quando vocês estiverem estudando a história da igreja contemporânea, vocês vão entrar mais nessas questões. Quando a gente estiver estudando próximo semestre a filosofia contemporânea, a gente também vai tocar em alguns pontos assim, sem, né, se demorar demais, porque isso é assunto mais teológico, mas no que isso importa para a filosofia contemporânea, nós vamos
focar em alguns pontos assim, né, nesse sentido. Então nós vamos ter algumas discussões no próximo semestre, né, bem, né, intensas, bem acaloradas e próximos de nós, inclusive, né, com temática de como esse movimento filosófico influencia o teológico e como isso adentrou mesmo, assim, né, na igreja. Porque, veja, a teologia da libertação é um modo, né, teológico de pensar com bases filosóficas. E essa filosofia é a filosofia marxista, que nós vamos estudar no próximo semestre. A filosofia de Karl Marx, né? Então é uma filosofia que, embora ela nasça, né, com propósitos anticristãos, né, antirreligiosos, mas é uma filosofia que lá na frente vai adentrar e vai se infiltrar também no próprio cristianismo via teologia da libertação, conforme hoje ainda está aí. Claro que isso já foi bem mais forte, né? Hoje nós temos os filhos e netos da teologia da libertação, né? Porque os pais mesmo já são os últimos velhinhos que estão morrendo aí, né? Que foi dessa época, né? Entre clérigos que já estão já passando. Então é uma geração que está passando, mas ainda tem aí um resquício forte, né? E que ainda vai perdurar, entende? Aí é por isso que muitas vezes você vai conversar com uma pessoa que teve esta formação e você não consegue se entender com ela. Mesmo sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre a salvação, você não vai se entender com ela. E olha que todo mundo é católico, mas não tem concordância. Por quê? Porque parte de bases fundamentais diametralmente opostas. Entende? Então, se uma teologia ela tem bases metafísicas, você vai numa direção. Mas se você adota uma teologia que tem bases materialistas, como é o caso da teologia da libertação, vai outra direção diametralmente oposta. Então não espere concordância, porque não vai ter. É um negócio impressionante você conversar sobre Cristo, sobre a Bíblia, com uma pessoa que é católico também, né? Mas é de uma vertente materialista. Não tem entendimento. Não tem concordância. Não tem. Compreendem? Bom, então vamos só dar uma breve paradinha, gente, para vocês, né, processarem isso tudo, o recreio, e a gente volta já já, viu? Até breve.